José do Egito. Se você é cristão ou está acostumado com literatura religiosa, você conhece essa história. Mas o que será que essa passagem de um texto narrativo do Antigo Testamento realmente tem a nos dizer acerca do trabalhar e do agir de Deus? Será que essa passagem está falando de teologia da prosperidade? Será que está falando apenas de Deus nos livrando o tempo todo dos nossos calabouços e nos levando para morar no palácio para sermos governadores? Ou será que existe um sentido mais profundo na passagem referida? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora, mais gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, também clicar no sininho ativando as notificações do conteúdo que nós temos produzido aqui no canal e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você sentiu o desejo de nos ajudar, ou porque está chegando agora, ou porque já é alguém que acompanha o nosso canal, você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro e se tornar alguém que nos ajuda também financeiramente com uma quantia mínima de R$ 5. Você pode nos ajudar a produzir mais conteúdo, nos ajudando a construir pautas, a ter alguns benefícios que o clube de membros desse canal tem oferecido. Também, se você deseja interpretar melhor a Bíblia Sagrada, quer aprender como você lê os textos narrativos do Antigo Testamento, como você lê os evangelhos, como você interpreta salmos, provérbios, como eu leio e entendo as epístolas escritas por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, eu tenho um curso que o link está aqui na descrição, onde eu te mostro as técnicas que você deve seguir, as regras que cada texto deseja que você obedeça para que você possa ter uma interpretação bíblica mais correta, mais exata e você possa elaborar melhor o seu sermão ou até mesmo o seu estudo devocional. Pois bem, meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero tratar dessa história que é tão conhecida tanto por cristãos quanto por aqueles que não são cristãos, mas que de alguma maneira já teve algum contato com a Bíblia Sagrada e com as histórias ali contidas. A Bíblia nos fala de um jovem chamado José, filho de Jacó, ao qual Jacó concede a ele uma túnica de várias cores, né? A Bíblia fala sobre uma túnica de várias cores. E isso é sintomático porque a veste, né, essa ideia de uma túnica com diversas cores concedida a José por seu pai Jacó, dá a ele uma ideia de líder tribal para aquela cultura, para aquele povo ali propriamente dito. E isso por si só já é um problema, porque naquele momento José não era o filho mais velho, existiam outros irmãos mais velhos do que José, e isso vai gerar ali uma ciumeira entre seus irmãos. Deus concede alguns sonhos a José, você conhece a história, de que seus pais, seus irmãos, sua mãe ali se curvariam perante ele e serviriam a José. Pois bem, colocado dessa forma, nós podemos observar durante a narrativa ali do Gênesis que os irmãos de José, enciumados, vendem ele para ali alguns comerciantes de escravos midianitas que vão vendê-lo ali no Egito, quando eles chegam na terra do Egito. E José vai trabalhar na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, José é tentado por sua esposa e essa esposa diz que José a havia violentado, havia mentido sobre o caráter de José. Potifar, indignado, lança José na prisão. Na prisão, você conhece a história, José conhece um padeiro e José conhece o copeiro do rei. Ele interpreta os dois sonhos ali, tanto do copeiro, que é restituído ao seu cargo, quanto do padeiro, que foi executado depois de 3 dias. E José havia dito que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse servindo ao faraó ali no castelo. Pois bem, passa o tempo e Faraó tem um sonho e então, somente então, o copeiro vai se lembrar de José. José interpreta o sonho de Faraó e assim José é alçado ao governo, a ser governante ali do Egito. Bem, essa história nos parece de forma muito clara e é uma história dramática, é um drama ocorrido durante toda essa narrativa, onde nos mostra alguém que estava no seio da sua família, passa por todos esses processos até chegar
ao governo ali, né? Somente Faraó era maior do que José. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer que Deus coloca José por pai de Faraó. E essa expressão de tê-lo colocado por pai de Faraó traz a ideia de que José era quem? Alguém com quem Faraó se consultava do ponto de vista da sabedoria para tomar as suas decisões. E muitos interpretam essa história dizendo: Deus vai te honrar, Deus vai te tirar do calabouço. E eu creio sim que Deus honra pessoas, que Deus tira pessoas do calabouço. Mas quando nós olhamos para textos como esse, para narrativas do Antigo Testamento especificamente, nós temos que olhá-la em 3 estágios. Existe ali as narrativas individuais, assim como José, Abraão, Isaac, Jacó, está ali falando do problema individual dessa pessoa, de como Deus está agindo nessa pessoa e também através dessa pessoa. Num outro nível existe uma ideia de como Deus age através do seu povo redimido ali, através da história de Israel e posteriormente a igreja, e como isso, num outro nível, está inserido dentro de um processo que nós chamamos de narrativa da redenção, história da redenção, de como Deus planejou a redenção da humanidade, a redenção do homem, daqueles que foram eleitos, que foram chamados por Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e vivem para Deus. E esses 3 níveis precisam ser compreendidos quando nós interpretamos uma narrativa como essa, para nós não distorcermos o seu significado. Então, embora José esteja num momento difícil, a sua história como um todo, ela diz muito mais do que apenas Deus o honrando, Deus o colocando como o governador do Egito. Quando José encontra ali os seus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José haviam pecado, eram homens maus. E reparem em alguns pontos interessantes. A Bíblia nos relata que um dos filhos de Jacó sobe ao leito do seu pai e dorme com uma de suas esposas. A Bíblia também nos relata que Judá, quando o seu filho morre e ele não concede um outro filho, né, um terceiro filho, à sua nora, que era a obrigação da época, e posterior a isso, a nora de Judá, ela volta para a sua cidade. E Judá, ali sendo um homem que estava longe da presença de Deus, ele acaba procurando ali uma prostituta, e ao procurar uma prostituta, ele deita-se com sua nora e ela concebe um filho seu, e seguindo assim o que deveria ter sido feito com um outro filho de Judá, propriamente dito. Então, e isso é muito grave, porque a prostituição no Antigo Testamento ela é uma prostituição cultica. Então, Judá estava propriamente dito em um culto pagão ali, muito provavelmente de Azerá. Ela se fantasiou de prostituta e estava ali próximo prestando um culto a Azerá. E isso é sintomático porque nós vemos ali, durante essa narrativa que se assemelha muito a um filme, cenas sendo construídas. Embora José esteja no Egito, existem outras cenas sendo construídas e mostrando José sofrendo no Egito e seus irmãos pecando sistematicamente, incessantemente e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E é muito interessante, olhando desse ponto de vista das narrativas individuais, e quando chega o tempo após José se revelar aos seus irmãos, no tempo da fome do Egito, você provavelmente conhece essa história, a Bíblia vai nos dizer que José diz aos seus irmãos que Deus o levou ao Egito e o preservou em vida, para que através de José desse um grande livramento ao povo dele, à família de Jacó, para que assim continuasse a sua linhagem. E aí nós partimos já para um segundo nível, onde José está mostrando Deus no controle de toda a história, e que Deus enviou José na frente ao Egito, mesmo passando por escravidão, a fim de que toda a sua família fosse livre ali daquela fome e pudesse
sobreviver. E aí nós temos aí essa narrativa em 2 estágios, né? Você tem ali no primeiro nível José, seus irmãos, as narrativas individuais. Num segundo nível, mostrando como Deus operou para salvar, para livrar ali essa família que tinha a incumbência de ser o povo eleito de Deus e que através dessa descendência seriam benditas todas as famílias da terra. E aí nós entramos num terceiro nível, que é o nível onde a tipologia bíblica vai apontar para Cristo, né? Ou seja, repara como é interessante. Os irmãos de José pecavam categoricamente, mas mesmo assim, mesmo com seu pecado, Deus escolheu preservá-los em vida. Deus os alcançou, Deus os salvou, os livrou da morte, e assim é também conosco todos os dias. Éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, estávamos ali rejeitando a Deus, os seus desígnios, e muitas vezes isso acontece por cristãos nominais, afirmam ser cristãos, mas ali rejeitam a Deus com suas ações, com as suas atitudes, até que Deus os encontre, até que Deus os salve, até que Deus demonstre sobre a vida deles essa misericórdia. Então, todas as vezes que nós olhamos para uma narrativa como essa, nós temos que enxergar que existe ali sim um problema direto ao qual o personagem bíblico está passando. Existe um enredo que vai construir um segundo nível de narrativa, falando ali sobre a salvação, sobre o cuidado de Deus para o povo dele redimido, e existe ali um outro nível onde vai nos mostrar essa história dentro de um cenário da redenção. Então, a história de José é muito mais do que apenas Deus salvando e livrando um homem, mas é o amor, a misericórdia e o livramento de Deus alcançando toda uma família, livrando-os da morte e seguindo assim o plano redentivo e apontando diretamente para Cristo, que veio à terra, morreu no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, nos salvou, nos lavou, nos redimiu e em breve voltará para que nós possamos morar e viver com Ele, não apenas por um momento, mas eternamente. E essa é a nossa esperança, essa é a esperança de todo cristão. Pois bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aí embaixo se você não se inscreveu ainda e inscrever-se. Comenta aqui o que você achou, deixa o teu like. Se você ainda não se tornou membro do canal, não se esqueça aí que você pode nos ajudar se tornando membro do canal. E se você quer entender melhor essas linhas de interpretações de como a Bíblia aponta para Cristo em toda a história da Bíblia Sagrada é Jesus, você pode aí adquirir o meu curso de interpretação bíblica. O link também está aí na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.